Olá, boa noite. Eu me chamo Félix Suel dos Santos Barbosa. Estou cursando licenciatura integrada em Matemática e Física do ano de 2023. Sou da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Eu vou estar apresentando para vocês um trabalho de uma disciplina que se chama Geometria Plana. Ela é ministrada pelo professor ou docente Miguel Ângelo. E eu vou estar trazendo um pouco sobre Euclides e a geometria. Bom, aqui temos o índice. Eu vou estar trazendo a introdução, falando um pouco sobre o Euclides, sobre os seus fundamentos da geometria, sobre as suas 23 definições. Essas definições eu vou estar só lendo para vocês porque o vídeo vai ser um pouquinho curto, então não vai dar aquele tempo de estar demonstrando sobre essas definições. Mas eu vou estar trazendo os 5 postulados, aí nos 5 postulados eu vou estar demonstrando um pouco sobre esses postulados. E também eu trouxe as noções comuns ou axiomas, né, que são 4 axiomas que são bastante importantes. Eu vou estar trazendo também a minha conclusão, fazendo a conclusão disso tudo e a minha referência. Bom, na minha introdução eu trouxe Euclides e os fundamentos da geometria. Euclides ele é considerado o pai da geometria. Ele viveu por volta de 300 anos antes de Cristo e foi responsável por organizar e sistematizar o conhecimento geométrico da sua época e em uma obra bastante interessante e importante que se chama Os Elementos. Bom, nela ele estabeleceu as definições, os axiomas e os postulados, e entre eles o famoso postulado das paralelas, que por século foi aceito como verdade absoluta. E a geometria euclidiana baseada nesses princípios tornou-se a base do ensino matemático e da compreensão do espaço por milênios. Bom, aqui temos quem foi Euclides. Euclides foi um matemático e filósofo grego que viveu por volta de 300 anos antes de Cristo, e ele é considerado o pai da geometria. Atuou em Alexandria, no Egito, onde fundou a Escola Real de Alexandria e escreveu a obra monumental Os Elementos, que essa obra é bastante interessante e relevante e tem uma grande importância assim para a área da matemática. E ela é composta por 13 livros que sistematizam a geometria euclidiana, e os seus estudos influenciaram profundamente a matemática, com destaque para os 5 postulados e os 465 teoremas. E o quinto postulado, em especial, deu origem à geometria não euclidianas, como a hiperbólica e a esférica. Além da geometria, Euclides também contribuiu para áreas como a ótica, acústica, a harmonia musical, e o seu legado transformou para sempre a forma como compreendemos os espaços fundamentos da matemática. Os fundamentos da geometria euclidiana. A geometria euclidiana tem sua fundamentação para estudos articulada e organizada pelo próprio Euclides. Isso torna o trabalho dele fantástico e revolucionário nessa área. Usando essa base, o Euclides, de forma dedutiva, demonstrou vários outros teoremas. Elas são separadas por definições iniciais, os postulados e os axiomas. De tudo isso está abordado no seu livro Os Elementos. Bom, e como eu falei no início, eu vou estar trazendo um pouco sobre essas definições. Não vai ser uma coisa assim para demonstrar essa definição que eu trouxe, mas eu vou estar meio que lendo e mostrando aqui para vocês sobre essas definições. E enquanto os postulados eu vou estar tentando demonstrar no GeoGebra sobre esses postulados, e os axiomas também eu vou estar só apresentando eles para vocês. E tudo isso, as definições, os postulados, os axiomas, tudo isso está sendo abordado no livro dos elementos.
Bom, aqui temos as definições de Euclides. As definições iniciais de Euclides foram propostas para sustentar suas ideias como se fosse uma legenda de Atlas, para guiar ele nos seus estudos e definir uma base de pesquisa. Bom, essas definições seguem meio que como se fosse um norte, assim, para tentar esclarecer uma base, assim. Isso é uma base muito boa, uma base de pesquisa que sustenta essa proposta, que sustenta a ideia que ele veio tentando demonstrar ao longo do tempo. E aqui temos a primeira. Ponto é aquilo de que nada é parte. Linha é um comprimento sem largura. Extremidades de uma linha são pontos. Extremidades de uma linha são pontos. Linha reta é a que está proposta por igual com os pontos entre si mesmo. Superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura. Os lados de uma superfície são linhas. Superfície plana é o que está posta por igual com retas sobre si. Ângulos plano é a inclinação entre elas de duas linhas no plano, que se tocam e não estão postas sobre uma mesma reta. Quando as linhas que contêm um ângulo sejam retas, o ângulo é chamado de retilíneo. Quando uma reta é colocada uma reta sobre outra de maneira que os ângulos adjacentes sejam iguais, cada um dos ângulos é reto, e a reta que se sobrepôs é chamada uma perpendicular à primeira. Ângulo obtuso é maior do que um reto. Ângulo agudo é menor que um reto. Fronteira é aquilo que é extremidade de alguma coisa. Figura é o que é contido por alguma ou algumas fronteiras. Círculo é uma figura plana contida por uma linha que é chamada circunferência, em relação à qual todas as retas que a encontram até a circunferência do círculo a partir de um ponto dos pontos no interior da figura são iguais entre si. O ponto é chamado de centro do círculo. Diâmetro do círculo traçado através do centro, terminando em cada um dos lados pela circunferência do círculo e que corta o círculo em dois. Semicírculo é a figura contida tanto pelo diâmetro quanto pela circunferência cortada por ele, e o centro do semicírculo é o mesmo do círculo. Figuras retilíneas são as contidas por retas, por um lado triláteras e por 3, e por outro lado quadriláteras, as por 4, enquanto multiláteras contidas por mais do que 4 retas. Das figuras triláteras, um lado triângulo equilátero é o que tem os 3 lados iguais, e por outro lado isósceles é o que tem 2 lados iguais, enquanto o escaleno é o que tem 3 lados desiguais. Ainda das figuras triláteras, por um triângulo retângulo é o que tem um ângulo reto, e por outro lado obtusângulo, o que tem um ângulo obtuso, enquanto acutângulo, o que tem 3 ângulos agudos. Das figuras quadriláteras, por um lado quadrado é aquela que é tanto equilátero quanto retangular, e por outro lado oblongo, retângulo, aqui por um lado é retangular e por outro lado não é equilátera, enquanto losango, e que por um lado é equilátera e por outro lado não é retangular, e romboloide, paralelogramo, aqui tem tanto os lados postos quanto os ângulos opostos iguais entre si, a qual não é equilátera nem retangular, e as quadriláteras além dessas sejam chamadas trapézios. Paralelas
são retas que estão no mesmo plano e sendo prolongadas ilimitadamente em cada um dos lados e nenhum se encontrarão. Se encontra. Então esses foram os 23, as 23 definições do Euclides. E como eu havia dito, essas definições servem para nortear as ideias dele. E agora vamos para os 5 postulados. Aqui temos o primeiro. Pode-se traçar uma única reta, um segmento. Pode-se traçar uma única reta ou segmento por quaisquer 2 pontos. Vamos lá no GeoGebra para demonstrar. Tentando. Vamos lá. Dado 2 pontos, um ponto A e um ponto B, em que nesses 2 pontos passa uma única reta. Esse é o que o postulado quer dizer. Que dado 2 pontos, um ponto A e um ponto B, onde nesses 2 pontos passa uma única reta. E para onde eu mexer esse ponto, vai passar uma única reta, seja ele para cá ou para cima ou para baixo. Para qualquer lado que eu mexer, vai passar uma única reta sobre esses 2 pontos. Esse é o que quer dizer o primeiro postulado. O segundo postulado quer dizer: pode-se continuar de modo único uma reta infinitamente. Vamos de novo para o GeoGebra para tentar demonstrar. Eu vou pegar o mesmo exemplo porque não vou pagar para demonstrar melhor. Dado 2 pontos, um ponto A e um ponto B, onde nesses 2 pontos passa uma única reta. E essa reta ela é infinita para os 2 lados. Ou seja, esse é o segundo postulado. Tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, a reta vai ser infinita para todos os lados. Então, esse é o segundo postulado. Para qualquer lado que eu movimente esses pontos, para todos os 2 lados essa reta vai ser infinita. Tanto para a direita quanto para cá para a esquerda. Qualquer ponto que eu mexa esse ponto B, ela vai ser infinita. Então esse é o segundo postulado. Bom, vamos para o terceiro. O terceiro, pode-se traçar uma circunferência com qualquer centro e raio. Deixa eu apagar aqui novamente para tentar demonstrar. Dado um ponto e um raio, com esse raio eu consigo fazer uma circunferência. Ó. Então, para qualquer lado que eu mexa esse raio, sempre ele vai me dar uma circunferência. Então, esse é o terceiro postulado. Dado um ponto A e um ponto B, onde são estabelecidos um segmento de reta ou, aqui no caso, é um raio. Para qualquer lado que eu mexa esse raio, ele vai me dar um raio, uma circunferência. Ó. Qualquer lado que eu mexer, ele vai me dar uma circunferência. Então, esse é o terceiro postulado. Agora vamos para o quarto.
O quarto postulado. Todos os ângulos retos são iguais. Todos os ângulos retos são iguais. Vou mostrar a malha aqui. E os eixos. Dado os ângulos retos são todos iguais. São todos iguais. Então, dado um ponto A, um ponto B, um ponto C, onde esse vai ser um ângulo de 90 graus. Cadê? Vai ser um ângulo de 90 graus. Deixa eu colocar aqui um segmento para poder conseguir visualizar melhor. Agora vamos ajeitar aqui para que ele seja um ângulo de 90 graus. Ele ainda não é um ângulo de 90 graus. Tentar fazer com uma reta. Vamos tentar fazer com uma reta aqui para deixar ele um ângulo de 90 graus para poder visualizar melhor. Uma reta. Beleza. Beleza. Agora vamos tentar fazer o ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Aqui. Um ângulo de 90 graus. E não importa o tamanho, sempre vai ser um ângulo de 90 graus. Se eu puxar para baixo, para cima, sempre vai ser um ângulo de 90 graus. Então, os ângulos de 90 graus são todos iguais. Mesmo que eu faça um segmento bem aqui. Então, e o outro, vou colocar bem aqui, para cá. Para qualquer lado, para qualquer direita e esquerda que eu movimentar, ele vai ser um ângulo de 90 graus. E aqui, para qualquer lado que eu movimentar também será um ângulo de 90 graus. Ó. Sempre vai ser um ângulo de 90 graus. Entendido? Bom, vamos para o quinto e último postulado. Se uma reta corta outras duas retas, formando ângulos colaterais internos, cuja soma é menor do que os dois retos, então as duas retas, se continuadas infinitamente, encontrar-se-ão no lado onde estão os ângulos cuja soma é menor do que os dois retos. Vamos tentar demonstrar aqui.
Tirar a malha para poder visualizar melhor. Deixa eu apagar aqui. Bom, vamos lá. Dado duas retas qualquer. Onde uma terceira corta as duas. Então, os dois ângulos internos formados pela circunferência, pelas retas, esse ângulo será um ângulo interno e esse também será um ângulo interno. Então, os ângulos formados será menor que a soma dos ângulos retos e elas se tocarão, vai ter um ponto de interseção entre as duas retas. No caso será bem aqui. Então esse é o quinto e último postulado. Dado duas retas, onde uma corta elas no meio e formado ângulos que a soma dos ângulos internos vai ser menor que a dos ângulos retos. E então, se as duas retas se tendem ao infinito, que toda reta tende ao infinito, se tocarão em algum ponto. Então, esse aqui é o ponto de interseção. Então, esse é o quinto e último postulado. Bom, agora vamos para as noções comuns ou axiomas. A primeira, coisas que são iguais a uma mesma coisa são iguais entre si. Vamos para o segundo. Se iguais são adicionados a iguais, os resultados são iguais. Se iguais são subtraídos de iguais, os mesmos são iguais. E por último, o todo é maior do que qualquer uma das partes. E aqui temos a minha conclusão. Euclides foi um dos pilares da matemática antiga, cuja obra os elementos estruturou a geometria de forma lógica e universal. Suas definições, postulados e axiomas criaram as bases da geometria euclidiana, influenciando gerações de pensadores e cientistas. A crítica ao quinto postulado impulsionou o surgimento das geometrias não euclidianas, ampliando os horizontes da matemática, e mesmo com pouco registro sobre sua vida, o legado de Euclides permanece vivo, sendo referência até hoje em estudos sobre espaços, forma, lógicas e harmonia. Então essa é a minha conclusão e aqui temos a minha referência. Aqui esse artigo aqui é bastante interessante, fala um pouco sobre Euclides e os postulados, os axiomas, e tem tudo um passo a passo de como Euclides pensou. E aqui eu trago também o GeoGebra, o link que eu estava tentando fazer a demonstração para vocês. E bom, esse foi o meu vídeo, essa foi a minha apresentação, essa foi a minha explicação, tentando trazer um pouco sobre Euclides e a geometria.